João 10. O capítulo de hoje, mais uma vez, Jesus falando que ele é o pastor das ovelhas, como ele se importa com as ovelhas, né? Como ele não é um pastor assalariado, porque o assalariado, quando o lobo chega, ele foge, a primeira coisa que ele faz é abandonar as ovelhas, mas ele é um verdadeiro pastor, onde as ovelhas escutam a voz dele. E mesmo assim, ele explicando e falando, mais uma vez, o povo não acredita nele. Então você vê que desde o começo, né, do ministério de Cristo, quanto Jesus era pressionado, quanto Jesus era questionado, e mesmo assim, gente, a gente vê ele não cedendo. A gente não vê em nenhum momento ele colocando dúvida no chamado ou no propósito que ele tem. A gente não vê em nenhum momento ele falando que, ou ele gaguejando em alguma circunstância, né, ele não tendo resposta para aquilo que as pessoas estavam perguntando ali. Mas Jesus permaneceu firme e convicto daquilo desde o começo até o final do ministério dele, né? E diferentemente de Jesus, nós somos pressionados e tendenciosos para o nosso próprio eu. Não existe ninguém externamente como os fariseus, né? Ninguém de peso pressionando e tal, mas muitas vezes somos pressionados pelas nossas próprias vontades, pelo nosso egoísmo, pelo nosso eu, por aquilo que a gente sonha em fazer. Então a gente precisa começar realmente a entender que Cristo só foi Cristo porque ele era 100% voltado para Deus, ele era 100% cheio do Espírito Santo, né? Porque como a gente bem sabe, Cristo veio em forma humana, né? Então ele tinha natureza, tinha tudo. Porém a diferença de Cristo e nós é que ele vivia em prol do Espírito Santo, ele vivia cheio do Espírito Santo, ele vivia em prol daquilo que Deus colocou ele ali para fazer. E muitas vezes a gente não tem essa mentalidade ou esse esforço, essa busca para alcançar isso. Por quê? Porque nós ainda cedemos para nossas próprias vontades, para o nosso eu. Foi o que eu falei. A diferença entre Cristo e nós é que ele tinha certeza que ele precisava do Espírito Santo, que sem o Espírito Santo ele era nada. Ele seria como aquele povo que estava questionando, que não estava entendendo nada. E da mesma forma nós, sem Deus, sem a transformação realmente genuína de Deus sobre as nossas vidas, nós somos como esse povo que de maneira nenhuma conseguiu entender que Cristo estava ali para ajudar, que Cristo estava ali para realmente mostrar a eles o caminho certo, o caminho da salvação. Então a gente precisa realmente ter essa mentalidade de Cristo. E além de ter a consciência, a gente é colocar na prática. Porque muitas vezes a gente lê, a gente escuta, a gente fala, porém, gente, na hora de colocar na prática, é aí que vai mostrar se você realmente é nova criatura. Aí vai mostrar se realmente você reflete a mesma coisa que Cristo, se Cristo está vivendo através de você, né? Então isso só vai acontecer se nós negarmos o nosso eu, se nós nos esvaziarmos por completo para que o Espírito Santo encha sobre nós, para que assim nós possamos transbordar a glória, a graça, o amor de Deus sobre as outras pessoas. Mas para isso nós primeiramente precisamos ser cheios, primeiramente precisamos negar o nosso eu. Não podemos, gente, nos render por qualquer coisa, não podemos deixar que o nosso eu nos leve ao pecado, porque, gente, para você pecar, basta você seguir a sua própria vontade, basta você estar no seu egoísmo, isso já é pecado, né? Então vamos realmente buscar isso, buscar ter o Espírito Santo e realmente ouvir a voz do nosso pastor que é Cristo, reconhecer ele, seguir ele, porque diferentemente do assalariado, Jesus nunca nos abandona, ele nos protege do começo ao fim, mas porém nós precisamos estar dentro do aprisco, porém nós precisamos estar sobre a influência desse pastor. Caso contrário, gente, nós nunca vamos conseguir alcançar nada na nossa vida, né? Então vamos realmente buscar o Espírito Santo, buscar ouvir a voz de Deus, buscar cumprir tudo aquilo que Deus colocar sobre as nossas vidas. Aí sim, nós vamos conseguir fazer com que Cristo viva através de nós aqui. Esse foi o devocional de hoje, gente, até o próximo devocional. Tchau!